aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos para a 14ª semana de atividades de física aqui no SPE com você. E esta semana nós estamos encerrando o volume 10 de vocês. Olha que legal, já terminamos aí o volume 10 e vamos trabalhar nessa videoaula com algumas questões da seção Hora de Estudo, que fica aí no finalzinho de cada unidade que você tem no seu livro didático. Também fica a sugestão para vocês fazerem a leitura da seção Física em Foco, né, que também aparece no material e sempre vem trazendo assuntos atuais, aí, aplicações da física em alguns segmentos. Essa, em especial, vai falar aí do campo elétrico criado por um tipo de aparelho para afugentar os tubarões, por exemplo. Bem interessante, façam a leitura, fica aí a sugestão para vocês, tá bom? E hoje nós já iniciamos praticamente uma revisão desse volume 10, né? Embora a nossa revisão, propriamente dita, seja na próxima semana, na semana 15, porque aí nós revisamos as últimas 4 semanas de trabalho, né? Temos feito assim. Hoje nós podemos dizer que, de certa forma, é um tipo de revisão, porque iremos trabalhar com algumas questões que já vimos no conteúdo nas semanas anteriores, né? Aquela sessão ali, Hora de Estudo, tem justamente essa finalidade, né? Trazer ali as atividades, as questões para vocês dos conteúdos que nós vimos já nas semanas anteriores, tá bom? Eu separei para nós nessa videoaula 5 questões, vamos realizá-las juntos aqui e depois, é claro, eu vou deixar para vocês mais uma lista para que possam trabalhar em casa, tá legal? Vamos lá, pessoal? Eu separei como primeira questão, na página 60 do seu livro, tá? Na seção Hora de Estudo, a questão número 1. É bem simples, ela diz assim, ó. No campo elétrico criado no vácuo por uma carga Q pontiforme de 4 vezes 10 elevado a menos 3 coulombs, é colocada uma carga Q também pontiforme de 3,10 a menos 3, a 20 centímetros da carga Q. Então nós temos uma Qzão e um Qzinho ali, né? Uma carga é colocada a 20 centímetros da outra, tá? Então nós temos a carga Qzão que está gerando o campo elétrico, tá? No vácuo, e a 20 centímetros dela colocamos uma carga de teste, uma carga de prova, que ali o exercício chamou de Qzinho, né? Q minúsculo, no valor de 3,10 a menos 3 coulomb. Qual é a energia potencial adquirida pela carga teste, pela carga Qzinho? É bem tranquilo, é só fazer uma aplicação simples daquela formulinha que nós já conhecemos da energia potencial elétrica, né? Adquirida ali pela carga. Então, o que é energia potencial elétrica? K, Qzão, Qzinho dividido por D, pela distância, né? Todos esses dados nós temos, sabemos que a constante K é 9,10 a nona, a carga Q maiúscula é 4,10 a menos 3, a Q minúscula 3,10 a menos 3, e a distância é de 20 centímetros entre elas. Só que nós temos que passar isso para metro, né? Então 20 centímetros é o mesmo que 2 vezes 10 a menos 1, né? 0,2 metros, ou 2 vezes 10 a menos 1, passando para a notação científica, que fica muito mais simples no nosso cálculo. Desta forma, nós dizemos que a nossa energia potencial elétrica, fazendo ali aquele cálculo, né? Multiplicando os valores, fazendo a multiplicação e depois a subtração de potências, a divisão de potências de mesma base, né? Nós teremos 54 vezes 10 a quarta joules, que é uma forma de energia, né? Energia potencial é medido em joule. Passando isso para a notação científica, colocando ali a vírgula na primeira casa, né, no 5, ficaria 5,4 vezes 10 elevado a quinta joules. Né? A quinta porque para a esquerda aumenta, né? Quando eu ando com a vírgula para o lado esquerdo, aumenta então a nossa potência de base 10. Tranquilo? Então 5,4 vezes 10 a quinta joules. Então essa é a primeira atividade que nós resolvemos aí da página 60, tá bom? A próxima que eu separei para vocês é a atividade número 4, que diz assim, ó. Duas cargas elétricas pontiformes, Q1 de 3 microcoulomb e Q2 de 4 microcoulomb, encontram-se num local onde o K é 9,10 a nona.
Suas respectivas posições são os vértices dos ângulos agudos de um triângulo retângulo isósceles, cujos catetos medem 3 milímetros cada um. Ao colocar-se outra carga pontiforme Q3 de 1 microcoulomb no vértice do ângulo reto, esta adquire uma energia potencial elétrica devido à presença de Q1 e Q2 igual a... Então ele quer saber justamente qual o valor dessa energia potencial elétrica adquirida por aquela carga ali, por aquele, no ponto, no vértice do ângulo reto desse nosso triângulo retângulo isósceles. Bom, vamos ver como é que está esse desenho então? É algo mais ou menos assim, né? Cargas Q1 e Q2 colocadas ali nos vértices dos ângulos agudos. Lembrando que a distância ali é de 3 milímetros, né? E daí nós temos a carga Q3 lá no ângulo reto. Tá? Como que eu sei que os dois medem 3 milímetros? Né? Porque é um triângulo isósceles. Assim foi dito para nós. Então nós queremos descobrir, queremos determinar a energia potencial elétrica lá naquele ponto, lá onde está a carga Q3. Muito bem. O que nós podemos dizer sobre isso então? A energia potencial elétrica vai ser um somatório, né? É uma grandeza escalar, então eu vou somar a energia potencial elétrica da carga 3 em relação a 1 com a energia potencial elétrica da carga 3 em relação a 2. Faço individualmente essas energias e depois eu somo, né? Bom, aqui nós vamos ter um trabalhinho com aqueles valores ali, com as letrinhas, é um trabalho mais algébrico antes de substituir pelos valores, tá bom? Vai ficar mais simples, olhem só. Então, quem é a energia potencial elétrica de 3 e 1? K, Q3, Q1, dividido por R ali pela distância, mais K, Q3, Q2, dividido por R. Será que eu consigo encontrar termos semelhantes ali, né? Para colocar em evidência, fazer aquela fatoração? Com certeza. Eu tenho K, que é semelhante, eu tenho Q3 e tenho R. Então olha só como é que fica. K, Q3 e R ficam em evidência, né? Estou fatorando aquela expressão toda. E daí multiplica quem? Multiplica Q1 mais Q2. Aí fica mais fácil na hora de substituir. Olha só. Então, 9, 10 a nona. Quem é Q3? É 1 micro. Então, 10 a menos 6, né? 1, 10 a menos 6. Quem é o R? O R é a distância, que é 3 milímetros. Eu tenho que passar para metro. Então, é 3, 10 a menos 3. Que multiplica quem? Multiplica o Q1 mais o Q2. Então, quem é Q1? 3, 10 a menos 6. Quem é Q2? 4, 10 a menos 6. Fazendo, então, agora esse nosso cálculo, simplificando quem nós pudermos, né? Nós teremos o seguinte, ali entre parênteses eu tenho 3 10 a menos 6 somando com 4 10 a menos 6. Quantos 10 a menos 6 eu tenho? Eu tenho 7 10 a menos 6, né? São semelhantes ali, eu posso juntar. Então ficaria 3 10 a sexta que multiplica 7 10 a menos 6. Aquelas potências vão se cancelar, né? Vamos simplificar ali. 3 vezes 7, 21 joules. Esta é a energia potencial elétrica ali, naquele ponto, no vértice do ângulo reto do nosso triângulo. Nem é tão difícil assim, né? Vamos ver mais um? Agora, o número 8 diz assim, ó. Uma carga de menos 2, 10 a menos 9 coulomb está na origem de um eixo X. A diferença de potencial entre x1 e x2, né? Posição de 1 metro e posição de 2 metros é. Então ele quer a DDP entre as posições 1 e 2 metros em relação à origem daquele eixo onde está posicionada a nossa carga negativa, 2, 10 a menos 9 coulomb. Então como é que ficaria esse cálculo, gente? O que é DDP? O que é a diferença de potencial? É o potencial em um ponto menos o potencial no outro. O nome já diz. Diferença de potencial entre um e outro ponto. Então eu posso escrever U, que é a sigla aí, né, a letrinha que nos dá a diferença de potencial, é V1 menos V2, ou seja, o potencial no ponto 1 menos o potencial no ponto 2. Quem é potencial no ponto 1? K, Q dividido por D. D1 menos, é uma diferença,
Lembrando que o potencial é uma grandeza escalar, Kq dividido por D2. Aí a gente pode fatorar também essa expressão aí, né? O que nós podemos fazer ali de forma algébrica? Bom, podemos tirar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Quem é o mínimo múltiplo comum entre D1 e D2? Na verdade, toda vez que eu faço isso com frações, eu procuro o menor valor, né, menor múltiplo que seja comum aos dois denominadores, ou 3 ou 4. Por que eu procuro menor? Para simplificar a vida. Né? Porque senão, se eu pegar um valor maior, eu vou ter que depois, lá no final da minha expressão, acabar simplificando ele. Então, só para dar um exemplo, se eu tenho dois valores, 5 e 10, qual é o MMC entre 5 e 10? Quer dizer, que número que divide ao mesmo tempo por 5 e por 10, né? O próprio 10. Então, eu posso dizer que o 10 divide por 5, o 10 divide por 10, né? Então, eu uso 10 como MMC, mínimo múltiplo comum. Só que eu não preciso usar o mínimo, eu posso usar qualquer múltiplo. Se eu pegar o 5 e multiplicar pelo 10, o 50, por exemplo, 50 divide por 5, também divide por 10. Só que não é um mínimo múltiplo comum, mas é um múltiplo comum. Bom, então, no caso de letras, se eu sempre pegar e multiplicar as duas, ou as três, ou as quatro, eu sempre terei múltiplos. Por isso que nós fizemos o que está na tela. Quem que é, então, o múltiplo? D1 vezes D2. Tá bom? Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, lembram disso? Então, D1 vezes D2 dividido por D1, quem que dá? D2. D2 que multiplica quem? K vezes Q. Menos D1 vezes D2 dividido por D2. Quem que é? D1. Que multiplica quem? K vezes Q. Agora eu posso fatorar e melhorar a forma de escrever, né? Então, fatorando aquilo ali, quem que é o termo comum? Né? K e Q. Tudo bem? Fica fácil assim? Então, K vezes Q é o termo comum, que multiplica D2 menos o D1. Quando a gente faz isso, parece que confunde mais, mas na verdade facilita a nossa vida em termos de cálculo. Pensa num vestibular, por exemplo, no Enem, enfim. Quanto menos cálculo, né, menos número você usar, menos chance você tem de errar no cálculo. Exatamente. E às vezes a gente acaba errando em vestibular, assim, no Enem, pelo fator tempo, acaba errando bobeira, cálculo bem simples, que prejudica, obviamente, você no final. Então, a gente procura trabalhar com as expressões o máximo possível para, então, fazer a substituição dos valores. Que eu posso fazer agora? Quem que é o K? 9, 10 a nona. Quem que é a carga? Menos 2, 10 a menos 9. Tenho que levar o sinal? Claro que eu tenho, porque ele fala de potencial. E potencial é uma grandeza escalar. O sinal faz toda a diferença. Quem que é o D2? 2 metros. Quem é o D1? 1 metro. Então fica 2 menos 1. Embaixo, 1 vezes 2. Fazendo então todo esse cálculo aí, nós vamos obter o quê? Uma diferença de potencial, uma DDP entre os dois pontos, x1 e x2, né? De menos 9 volts. Importantíssimo você levar o sinal com a carga, porque senão você vai ter um sinal trocado na resposta. Tá legal? Então, resposta final do exercício 8, menos 9 volts. Mais um então? Vamos para o 10 agora? Considere duas cargas elétricas QA de menos 6 micro e QB de 3 micro, fixas nos pontos A e B, respectivamente, e separadas pela distância de 0,3 metros. Foi bonzinho, já nos deu em metro. No vácuo, sendo K 9, 10 a nona. Beleza. Calcule o potencial elétrico no ponto C. Cadê o ponto C? Tá aí, ó. Olha o ponto C. Então nós temos a carga A e B, separado ali por 0,3 metros, e o ponto C está a 0,3 metros também, né? Está a 0,3 metros da segunda carga. Ele quer o potencial elétrico no ponto C. Lembrando que eu preciso calcular, primeiramente, para o ponto A, o potencial entre A e C, e depois para o ponto B, o potencial entre B e C, e juntar todo mundo, porque potencial é uma grandeza escalar, tá bom? Então, quem é o potencial elétrico do ponto A, né? Para o ponto A, então pegando ali do ponto A e do ponto C. Vamos ver. K
QA dividido pela distância de A até C que eu estou considerando. O que mais? Basta substituir. 9 10 a nona. Quem é a minha carga QA? Menos 6 micro, não esqueça o sinal, dividido por quem é a distância entre A e C. 0,6 metros, né? Ou 2 vezes 0,3. Fazendo esse cálculo todo, o que nós determinamos então de potencial entre A e C? Menos 9 vezes 10 a quarta volts. Guarda essa informação e vamos agora fazer o cálculo para o ponto B. K, Q, dividido pela distância de B até C. Porque eu quero lá no ponto C a minha referência, né? Substituindo esses valores, o meu K é 9 10 a nona, o QB é 3 micro. Agora a distância de B até C, é só você olhar a imagem, é 0,3 metros. E eu terei ali um potencial BC de 9 10 a quarta volts. Se ele quer o potencial elétrico no ponto C, é uma grandeza escalar, o que eu tenho que fazer? Junta tudo isso. Menos 9 10 a quarta com 9 10 a quarta, ou seja, mesmo valor com sinais contrários, o que vai dar aí de potencial, pessoal? 0 volts. Beleza? Tranquilo, né? Então, nada muito complicado para essa questão número 10 também. Repito, cuidado com os cálculos. Parecem simples, mas tome muito cuidado, tá? Multiplicação de potências de mesma base, divisão, toma muito cuidado com isso. Questão 17 nos diz assim: a quantidade de carga armazenada em um capacitor em função do tempo é dada pelo gráfico a seguir. Está aí o gráfico, né, na tela de vocês, no qual a letra C representa a capacitância do capacitor e V a diferença de potencial entre as suas placas. Então tem um gráfico carga em função do tempo, né? Esse gráfico mostra para nós aí claramente que à medida que o tempo passa, aquela multiplicação, né, C vezes V, vai aumentando até atingir um valor máximo ali, né? O que ele quer? Qual é o gráfico que representa a diferença de potencial no capacitor no processo de carga? Então aqui estão as alternativas para nós. A, B, C e D. Será que, à medida que o tempo passa, o potencial vai diminuindo? Vamos pegar a canetinha aqui, ó, e pensar no seguinte. Eu sei que Q é igual a C vezes V. Concordam comigo? A carga, ela é proporcional, diretamente proporcional ao potencial elétrico. Isso a expressão mostra para nós. Tem ali um valor que é constante, que é a capacitância, né, do nosso capacitor, a capacidade eletrostática dele. Então pensa comigo o seguinte, isso é uma igualdade. Se à medida que eu aumento o potencial, a carga aumenta, ou à medida que a carga aumenta, aumenta o potencial, isso é uma igualdade, são grandezas proporcionais. Então se eu digo que à medida que a carga aumenta, o potencial aumenta, eu também estou dizendo que à medida que o potencial aumenta, a carga aumenta também. Então, olhando para os nossos gráficos, são gráficos de potencial em função do tempo, então vamos pensar o seguinte, o meu primeiro gráfico também é de função do tempo, lidando com a carga. Então ali o meu primeiro gráfico, né, o gráfico do meu exercício, fala, à medida que o tempo aumenta, a carga aumenta. E nós vemos pela fórmula que se a carga aumenta, quem aumenta junto? O potencial. Mas agora, será que é um aumento linear, como o gráfico da letra C? Ou é um aumento muito parecido com o próprio gráfico original da carga? Exato. Resposta correta vai ser a letra D. São muito semelhantes, né? Porque à medida que o potencial aumenta, a carga aumenta também. São grandezas diretamente proporcionais. Então, os gráficos, né, de carga em função do tempo e potencial em função do tempo ficam praticamente idênticos, né? Beleza, pessoal? Tranquilo? Sendo assim, nós terminamos essa nossa videoaula aí com algumas questões. Resolvi 5 questões com vocês. Tem um monte aí na sessão Hora de Estudo muito legal de ser feito. Estou deixando para vocês aquela lista para realizarem durante a semana. E nós nos encontramos na próxima live de revisão para podermos
responder essas que vocês irão fazer em casa. Tá legal? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.